A história do nascimento e os atos de Garuda são contados no livro épico chamado Mahabharata. O pai de Garuda, que nasceu no início do universo, era o Prajapati Kashyapa. Ele teve duas esposas, uma se chamava Vinata e Kadru, que eram filhas do Prajapati Daksha. A palavra Prajapati significa progenitor. Na criação do universo, os progenitores enchiam os planetas com diferentes seres. Kashyapa, após se casar, ficou muito feliz com o serviço prestado pelas duas esposas e concedeu-lhes a bênção que elas quisessem. Vinata desejou ter 2 filhos, que fossem pássaros, e Kadru desejou ter 1000 serpentes como filhos. Ambas as moças colocaram ovos. Enquanto os 1000 ovos de Kadru chocaram cedo e nasceram as serpentes, os 2 de Vinata tiveram uma incubação bem longa. Impaciente, Vinata pensou que aquela casca era para ser aberta e abriu um dos ovos. Dele saiu um ser que estava meio deformado. Seu filho, meio tonto com a situação, perguntou por que Vinata tinha feito isso. E ela respondeu que, por inocência, imaginara que deveria ajudar quebrando a casca dos ovos. O filho ficou muito bravo. Ele ficou tão irado com a falta de zelo de sua mãe que a amaldiçoou, dizendo que ela seria escrava de sua irmã, e que também era uma rival. E ele avisou que ela deveria ser muito paciente, pois o outro filho era muito mais poderoso que ele e poderia dar uma maldição muito pior. Ele, com o corpo meio deformado, se dirigiu ao sol e lá se tornou o cocheiro do deus do sol. E a partir daí, ele foi chamado de Aruna. Normalmente, quando vemos o espetáculo vermelho do sol, quando ele nasce de manhã e também ao pôr do sol, dizemos que ali está Aruna. Enquanto Vinata esperava que o outro ovo chocasse, sua irmã começou a discutir com ela. As duas sabiam que no final da Kali Yuga, a era de desavença e hipocrisia, um avatar chamado Kalki viria com seu cavalo e começaria uma nova era. Vinata disse que o cavalo de Kalki era branco, com um rabo branco, e Kadru dizia que ele era branco, com um rabo malhado. No acesso de raiva, na discussão, elas apostaram que quem tivesse errada deveria ser escrava da outra. O cavalo de Kalki apareceu e Kadru o viu e percebeu o erro que ela cometera. Então ela foi em prantos para seu quarto, pois realmente o rabo do cavalo era branco. Seus filhos, as serpentes, viram sua mãe chorando e perguntaram o que tinha acontecido. Então ela contou a história e as serpentes pediram que ela não se preocupasse, pois elas tinham uma solução. Então as duas irmãs foram ver o cavalo de Kalki e o rabo estava malhado. O que aconteceu ali foi que as serpentes, com seus poderes iógicos, ficaram muito pequenas, do tamanho de um fio de cabelo, e todas se prenderam no rabo, dando a impressão que o rabo era malhado. Vinata virou serva de Kadru e das serpentes por um longo tempo. Foi aí que o segundo ovo chocou, e ela deu o nome a seu filho de Garuda. O brilho de seu corpo era tão grande e o seu poder tão grande que os semideuses vieram e pediram para que ele diminuísse seu poder. Garuda, que era um filho de Vinata, também virou servo das serpentes. Ele nasceu com muita fome. Por mais comida que dessem a ele, mais fome ele tinha. Ele perguntou ao seu pai o que deveria comer. E seu pai disse: você pode comer todos os seres que rastejam, você pode comer todos os seres que estão no ar, mas nunca coma um filho de um sacerdote ou um sacerdote. E Garuda ficou na dúvida: mas como eu vou perceber como que é um sacerdote? O pai dele disse: se algum dia você comer alguém e em sua garganta começar a queimar, cospe rápido, pois é um sacerdote.
O pai também contou a história que numa vida passada 2 irmãos se odiavam muito e viviam brigando. Por bobeira, os 2 discutiam. Um dia, com muita raiva, os 2 começaram a brigar e um deles amaldiçoou seu irmão dizendo que ele tinha o cérebro de elefante. Então iria se tornar elefante na próxima vida. O seu irmão, vendo ele falar isso, disse que ele era tão estúpido quanto uma tartaruga e o amaldiçoou do mesmo modo, e os 2 acabaram se matando. No universo existem vários tipos de planetas. Inclusive, esses 2 nasceram em planetas vizinhos, com um corpo de elefante gigante e o outro com o corpo de uma tartaruga gigante. E como os planetas eram próximos, mesmo assim os 2 viviam brigando, de planeta para planeta. Então o pai de Garuda, Kashyapa, disse para que Garuda acabasse com o sofrimento deles. E Garuda foi lá, pegou com uma garra a tartaruga, pegou com outra garra o elefante e comeu os 2. E assim acabou com a briga dos 2. Depois de um longo tempo, Kalvinata era serva de sua irmã e ela tinha perdido a aposta para ela. Garuda começou a conversar com sua mãe e perguntar como que ele poderia acabar com essa servidão. Ele disse que na verdade ele gostaria de comer as cobras e não de ser serva delas. Sua mãe disse que deveria conversar com as serpentes. Quando Garuda foi conversar com as serpentes e perguntou o que seria necessário para comprar sua liberdade, a resposta foi que Garuda teria que trazer o elixir da imortalidade, também conhecido como Amrita. O Amrita era o néctar dos semideuses e ele dava longa vida a qualquer pessoa que tomasse. A pessoa não sofreria de doenças, velhice e com certeza a morte demoraria para chegar. Nessa época, o Amrita estava em posse dos semideuses de Indra, que guardavam com zelo. Era uma fonte de felicidade. Eles rodearam o elixir com fogo maciço, cobrindo o céu, e eles bloquearam o caminho do elixir com uma fria armadilha mecânica de lâminas rotativas afiadas. E finalmente eles colocaram 2 cobras venenosas gigantes ao lado do elixir, como guardiões mortíferos. Garuda, impaciente, foi até a morada dos semideuses, com a intenção de roubar esse tesouro. Sabendo como que era o designer do Palácio dos Semideuses, ele foi direto a esse local. No caminho, Indra viu um grande pássaro indo em direção ao seu palácio. Então ele pediu para que os Gandharvas, seres que têm asas, tais como o anjo, lutassem com Garuda. Todos foram derrotados. Somente se via Gandharvas caindo do céu. Garuda derrotou o anfitrião inteiro e espalhou todos os Gandharvas em todas as direções. Levando água de muitos rios em sua boca, ele extinguiu o fogo que protegia o palácio dos semideuses. Reduzindo seu tamanho, ele passou pelas lâminas rotativas da máquina assassina e finalmente soltou as 2 gigantes serpentes que estavam de guarda. Pegando o elixir em sua boca sem engolir, lançou-se novamente no ar e se dirigiu para as serpentes que esperavam ansiosamente. No caminho, ele encontrou Vishnu, que em vez de lutar, os 2 trocaram promessas. Vishnu ficou muito satisfeito com Garuda e lhe deu a bênção da imortalidade, e ele não precisava nem beber aquele elixir. Garuda ficou tão feliz de ter recebido a imortalidade de Vishnu que ele pegou e falou que a partir desse dia Vishnu poderia sentar-se em suas costas e ele levaria Vishnu para qualquer lugar que ele precisasse. Garuda continuou seu caminho. Ele reconheceu Indra, o deus do céu. Então Indra pegou e soltou o seu raio em direção a Garuda. Garuda, com muito zelo e respeito, soltou uma pena. Indra inquiriu de Garuda por que ele estava fazendo isso. E Garuda contou a história. Indra pegou e falou para Garuda que se ele desse o néctar para as serpentes, elas poderiam casar muito mal. Ele prometeu que roubaria o néctar, mas não prometeu que entregaria para as serpentes. Então,
Indra deveria pegar e estar invisível, e assim que ele deixasse o néctar com as serpentes, Indra deveria roubá-lo novamente. Garuda pousou na frente das serpentes que esperavam, colocou Elixir na grama, e desse modo ele foi libertado com sua mãe Vinata da escravidão. Pediu às serpentes que realizassem abluções religiosas antes de consumir. Afinal, o rio Ganges passa em vários planetas celestiais, além da Terra. E as serpentes foram tomar banho no rio Ganges. Quando se afastaram para fazê-lo, Indra entrou e saiu com Elixir. As serpentes voltaram das suas abluções e viram pequenas gotas na grama. Elas tentaram lamber as gotículas e assim sua língua dividiu em duas. A partir desse dia, Garuda era aliado dos deuses e o carregador de confiança de Vishnu, bem como o implacável inimigo das cobras.